Bora, gente. Muita paz para vocês. Vamos continuar nossa andada agora pelas disfunções neurológicas, certo? Hoje nós vamos falar do mal de Parkinson, Alzheimer e as convulsões, né? Deixando claro que provavelmente muitos de vocês já assistiram a aula de Parkinson, de Alzheimer, né? Para quem viu gerontologia comigo. E para quem já deu emergência, já devem ter visto as convulsões, né? Então, assim, são patologias fáceis, certo? Vocês vão enriquecer muito mais com os vídeos que eu vou mandar para vocês, ok? Bora lá. Bom, o que é o mal de Parkinson, né? Ou a doença de Parkinson? Ela tem uma característica básica. Primeiro, vamos tirar da cabeça que isso é doença de velho. Não é, certo? O mal de Parkinson é uma doença neurológica em que ela se caracteriza, pelos tremores, a dificuldade de andar, chamado de andar claudicante. Ele demora de dar o passo. Né? Então, é uma característica básica. Sabe quem tem muito isso? Os pugilistas, né? Os lutadores de boxe, de tanto tomar porrada na cabeça, apesar de tanta proteção, acaba com mal de Parkinson. Então, é um distúrbio neurológico progressivo que afeta os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação dos movimentos. Lembra lá daquela área que a gente viu ontem, né? Aquela área em que você tem a questão dos movimentos, né? E cada área lá desenhada, pintadinha que a gente colocou, tem um gerenciamento. E no mal de Parkinson, ele tem o gerenciamento dos movimentos, né? Os movimentos ficam prejudicados. Quais são as características básicas dessa doença? Aqui diz que ela desenvolve após os 50 anos, né? Mas às vezes pode acontecer antes. É mais fácil, já que a deterioração começa a acontecer. É o segundo distúrbio neurológico mais comum no idoso, né? Aí vem a questão da bradicinesia, ou seja, uma das características é a lentidão dos movimentos. Você não consegue, deixa eu ver aqui uma caneta. Alguém oferece a caneta, você vai pegar a caneta, certo? Mas o próprio tremor já não deixa você segurar direito. Você consegue chegar e até você fixar a caneta demora também um pouquinho. E além depois de fixada a caneta, você tem a dificuldade de escrever, certo? Né? O andar claudicante também é a questão da lentidão de você dar os passos, né? Tremores involuntários, a gente já acabou de falar, contração ou rigidez muscular e pode-se observar também uma diminuição do fluxo cerebral, o que acarreta em demência. Se você está com uma lentidão de movimentos, uma lentidão do pensamento, a lentidão da fala, pode acarretar no que se chama de demência. Você vai citar isso em neuropsiquiatria e você vai falar, para quem não ouviu, na questão da demência em gerontologia, certo? Isso é uma característica do idoso. A gente chamou muito a atenção, né, lá quando deu gerontologia, que não é que seja uma doença do idoso. É que existe uma facilidade das doenças acontecerem por conta da fragilidade psicológica, da fragilidade cerebral, da contínua, como é que se chama? Redução da atividade, redução do metabolismo, redução de todas as características normais do corpo humano. O metabolismo fica devagar. Então, aquilo que você não consegue usar de forma adequada, há uma tendência a ir diminuindo até parando, certo? Vamos lá.
são as causas do mal de Parkinson? Essa causa é desconhecida, sabe-se que é uma doença neurológica, mas não tem uma causa específica, certo? Existe uma tendência, uma delas é a questão da idade, mas você pode acontecer o mal de Parkinson depois de uma encefalite. O que é encefalite? Um processo inflamatório das células do encéfalo, dos neurônios. Envenenamento, intoxicação por determinados produtos químicos, produtos metálicos, e aí ele cita manganês, monóxido de carbono. Daí porque as pessoas que trabalham com produto químico, ou nosso polo petroquímico, desculpe, né? Existe as pessoas que moram na lavoura e lidam diretamente com produto químico para a agricultura, as pessoas que lidam com aqueles locais que eu esqueci o nome, que faz negócio de ouro, né? Oi, esqueci mesmo. Ou seja, aqueles locais em que você faz o cultivo do ouro, né? Aqueles rios que jogam aqueles minérios ali para poder extrair o ouro, para extrair as pedras, né? Então, eles lidam muito com esses produtos químicos que podem acontecer lá no futuro, né? Muito corriqueiramente, uma delas é ser o mal de Parkinson, ou seja, as doenças neurológicas são atingidas. Drogas, né? E aí ele vai repetir, porque os produtos químicos, como manganês, é também um tipo de droga, já que quando você usa, você pode trazer problemas e alterações neurológicas, né? E determinadas medicações, né? Fenotiazina, aloperidol, vocês vão falar muito em aloperidol e psiquiatria, o Aldol, né? Reserpina, o ferro, ou mesmo após hipóxia cerebral prolongada, certo? Ou seja, nós vimos ontem também a questão do cérebro, alguns acidentes, daí a preocupação com as reanimações para favorecer o retorno venoso, favorecer a oxigenação cerebral, que ela vai ficar, tem um máximo de tolerância sem oxigênio de 4 minutos. Então, não é só a idade. Problemas de traumas externos, problemas com o uso prolongado de produto químico, ou seja, eu estou tentando me lembrar o nome do local, do pessoal que fica lá com a peneira naqueles rios, jogando aquele produto magnésio para poder tirar o ouro. Tá vindo aqui, eu tenho uma raiva que eu quero lembrar e não consigo, mas vamos para lá. Vamos adiante. Qual é o quadro clínico do mal de Parkinson? As mineradoras. É isso que eu queria lembrar, né? As mineradoras, né? Que faz com que vá se extrair o ouro, a prata, né? As pedras preciosas, as esmeraldas, né? Bem, o quadro clínico, a face torna-se pouco expressiva. Você olha uma pessoa com o mal de Parkinson, a expressividade dela é quase nenhuma. Muitas vezes você não consegue conhecer quando ela está triste ou quando ela está alegre, pela questão da rigidez que causa, rigidez muscular, certo? E aí a face fica inexpressiva, podendo ser comparada a uma máscara devido a uma limitação da musculatura facial. Ou seja, você tem uma... quem já deu saúde coletiva, quando você adquire o mal do tétano, né? O Clostridium tetani, que é a bactéria que transmite o tétano, tem algo nessa patologia que chama o riso sardônico. Ele não está sorrindo. A contratura muscular faz com que as bochechas fiquem dando a impressão de que ele está sorrindo, chama-se riso sardônico,
né, por contratura muscular. E o mal de Parkinson pode fazer com que a face também tome esse tipo de expressividade, em que você acha que a pessoa está o tempo todo feliz, e não é verdade, não é? Nada mais é do que a contratura muscular fazendo com que a face desse indivíduo se torne inexpressiva, ou seja, ele está com a aparência de sorriso, mas não é alegre que ele está, né? A fala apresenta, um tom monótono com algumas palavras. Ou seja, ele tanto fala devagar como fala, ele tanto tem a dislalia como a disartria, certo? Ele tanto é lento para falar como tem uma má articulação das palavras. Excesso de saliva em decorrência da falta de deglutição, também pelo mesmo motivo da face inexpressiva, ele vai ter por conta de uma contratura muscular, por conta de uma instabilidade muscular, uma rigidez muscular, ele tem uma dificuldade de deglutir, então ele vai acumular saliva, né? Então, assim, muitas vezes ele tem o que se chama de cialorreia, ou seja, começa a babar, a boca às vezes fica aberta e começa a babar, por conta dele não ter essa capacidade de estar deglutindo, engolindo, como a gente faz. Repare que se você parar de deglutir, mesmo sem estar se alimentando, é a saliva que você engole. Se você não consegue engolir, se você tem uma resistência, vai começar a acumular saliva na sua boca. E isso acontece nas pessoas que têm o mal de Alzheimer. A perda dos reflexos posturais, a cabeça fica inclinada para a frente e a marcha prejudicada. Olha ela aí, certo? Ele está inclinado, essa mão daqui está tremendo, ela tem um tremor, é involuntário, e esse andar, repare que ó, a sequência da gravura dá exatamente a nitidez de que ele botou uma perna na frente, mas até a outra formular ou completar a passada vai demorar, certo? Então, tudo isso é a perda do reflexo, né? É a perda da capacidade nervosa de estímulos, de levar estímulos para essa questão do andar. A perda do equilíbrio pode ocasionar quedas frequentes, óbvio. Se você está muito lento, você pode tropeçar, você pode cair, mesmo sem tropeçar, você pode cair. De qualquer jeito, geralmente se orienta para que usem, a pessoa que tem o mal de Parkinson, ela use bengala ou aquele andador para poder se apoiar, porque por conta dos tremores, eles perdem essa questão do equilíbrio, ok? O diagnóstico só vai poder ser feito, é uma doença assim, como quase todas as doenças neurológicas. Vocês vão perceber isso mais nitidamente em psiquiatria. Em psiquiatria, o médico dá o diagnóstico e ao lado ele interroga. Por quê? Porque você não tem condição de dar certeza de um tipo de área que ela é muito subjetiva. E o mal de Parkinson, ela só vai conseguir ter um diagnóstico mais ou menos preciso através das evidências da sintomatologia, do quadro. Eu não chamo nem de sintoma. Tremer é sintoma, eu não como é que chama? Não concordo muito. Eu acho que ali é um quadro, né? Sintoma é o que se sente. O tremor, além de ser involuntário, você não sente o tremor, né? Você tem ele. Então, através dos quadros, da rigidez dos movimentos, da musculatura, dos movimentos que estão lentos, dos tremores que estão acontecendo, e outra, não é só a mão você percebe rápido porque é uma extremidade, né? Mas o tremor você tem na cabeça, né? Você tem nas pernas, ou seja, você tem tremor nas extremidades, mas ela é muito mais vista, muito mais evidente nas mãos, porque é a extremidade menor é a extremidade que está mais assim, mais próxima, vamos assim dizer, né? Qual é o tratamento que você tem para o mal de Parkinson?
Olha, esse tratamento é assim, gente. Existe uma substância chamada dopamina, certo? Essa dopamina, ela auxilia na transmissão da sensibilidade muscular. Então, talvez, né, melhore com a administração de medicações à base da dopamina, de drogas antihistamínicas, ou seja, para problemas com alergias, que possuem discreto efeito sedativo e podem auxiliar na diminuição dos tremores. Você seda ou para você fazer com que o nível de consciência seja retirado, ou seja, bota o bichinho para dormir, ou para que ele entre no repouso, numa estabilidade, né? Diminua, é o que a gente vai sedar, diminui os movimentos, né? Então, assim, às vezes dá um equilíbrio, dá uma, como é que se chama? Seria equilíbrio mesmo nos próprios movimentos, cria para ele que eles se tornem estáveis, uma estabilidade, para que não entre em exaustão, porque não é porque o movimento é involuntário que não possa entrar em exaustão essa musculatura, ok? Então, dá a medicação para que faça um processo de equilíbrio através de sedação. Administrar drogas anticolinergéticas que são eficazes para o controle dos tremores. Ela faz essa questão muscular, né? Também essa como é que chama? Facilitação, não é essa palavra que eu quero. Faz essa vamos botar. Então, facilita a transmissão, né, dessas medicações para que se dê um equilíbrio, para que a transmissão dessa sensibilidade seja uma transmissão que promova um equilíbrio ou que diminua esses tremores. Então, que são eficazes para o controle dos tremores e rigidez. E ele cita levodopa, mas é algo assim que é só algo literário, não é para que você leia e prescreva para alguém, que é o agente mais eficaz para o tratamento do mal de Parkinson, certo? Tudo isso é o médico que vai determinar, não somos nós. Nós vamos entrar nos cuidados daqui a pouco. A gente vai fazer, nós temos um limite de ajuda. E como é uma doença neurológica, é uma doença que não tem cura, ela tem um equilíbrio, faz com que haja um equilíbrio, muitas vezes só momentâneo. Então, nós temos muito mais que os cuidados são muito mais bem-vindos para facilitar o dia a dia do paciente, principalmente se ele for idoso. Quais são os cuidados de enfermagem que nós temos? Orientar a realização de exercícios para aumentar a força muscular, melhorar a coordenação, a destreza e diminuir a rigidez muscular. Quem é que vai fazer isso? O fisioterapeuta, certo? Aí, se o paciente não tiver condição de pagar um fisioterapeuta, a gente vai ter que usar do nosso se vira nos 30 e fazer movimentos básicos, né? Estudar, se aperfeiçoar, para poder ver quais são esses exercícios, pedir inclusive orientações a um professor de educação física e, se for possível, ao próprio fisioterapeuta, para que nós façamos ou orientemos ao paciente a fazer. Mas nunca fazer de uma forma, eu acho que isso é interessante. Nem ir para o Dr. Google, que nem sempre o Dr. Google faz algo que é correto, certo? Não se esqueça que o Dr. Google tem sites sérios, mas também tem sites que são à toa. Incentivar a ingestão de líquidos, ou melhor, hídrica, é a mesma coisa. E a dieta à base de fibras para reduzir os problemas das eliminações. Tanto das eliminações, nós falamos da questão da rigidez muscular e tanto a questão da diurese quanto a defecação, das eliminações como um todo, requer uma musculatura mais ou menos saudável para fazer com que elas aconteçam. E o que é que a gente vai fazer? Sabendo que a patologia ela promove uma rigidez muscular, então vai ter uma certa dificuldade na defecação. E o que é pior, vai promover uma constipação ou obstipação, que é o que a gente não quer, certo? Da mesma forma, a diurese,
para que ele tenha um relaxamento do esfíncter, ou seja, para que ele faça com que a pessoa tenha uma incontinência urinária ou o contrário, a retenção urinária por conta da musculatura é algo muito frequente. Então a gente vai traçar planos, principalmente quando ele fala aí a questão alimentar, uma dieta rica em fibra, que é a dieta que promove, estimula o peristaltismo e auxilia na prevenção da constipação. Atentar para o risco de aspiração brônquica devido à diminuição do reflexo da tosse, por conta também da musculatura, por conta também dos movimentos respiratórios. Sabe quando você está se alimentando e ao mesmo tempo que você... Repare que você respira e deglute ao mesmo tempo, sem interferir. Mas uma pessoa que tem problemas com a musculatura vai ter ou bem respira ou bem engole. Aí daqui a pouco tem um engasgo e está saindo líquido pelo nariz e é um mangue só. Então, essa aspiração do alimento, aspiração do líquido, isso é muito comum em quem tem mal de Parkinson. Então, assim, você tem que ficar atento na forma da mastigação, nas dietas fracionadas, na calma para respirar e se alimentar ao mesmo tempo. E isso você tem que explicar ao seu paciente. Ô, seu José, mastigue com calma, engula com calma, engula devagar, coloque poucas colheradas na boca, se for o caso, até você auxilia em dando a medicação ou a alimentação. Claro e evidentemente que nenhum paciente gosta desse tipo de coisa, né? Tá fazendo ele de criança, principalmente se for idoso, misericórdia. Mas aí você vai explicar ou adapta os talheres. Os talheres, existem talheres, aqui, ó. O talher tá aqui. Se você pegar aqui, é o cabo da colher. A colher é muito melhor de dar do que o garfo. Se você tem uma colher que tem esse cabo voltado, né, para um lado ou para o outro, melhora. Se ele é voltado para fora, é melhor de pegar. Ele voltado para fora e a colher em si voltado para dentro. Tem muito talher desse em criança, né? Em criança que está começando a ser alimentada, né? Aquelas colheres tortinhas. Por quê? Você pode alongar, por exemplo, você tem uma colher normal, ele não tem essa colher específica, você aí alonga, né? Amarra um bocado de esparadrapo, bota um cabo maior, porque ele pode pegar aqui, como ele treme, não precisa de chegar muito próximo à boca, né? Então, o que você faz? Você alonga e daqui mesmo, ó, eu tenho um problema com câmera, meu Deus, ó, repare, vou botar aqui, ó, um tá de longe do outro, peraí, deixa eu ajustar aqui, porque minha mão tem um problema, ó, tá vendo? Tá distante, mas mesmo daqui eu consigo, ó, aproximar da boca, o próprio paciente, mas eu dando não é melhor, por um lado mas por outro você tira a propensão de favorecer, isso é um exercício para ele. Você deixa de estimular as questões emocionais, o autocuidado que ele precisa ter. Não é porque ele tem limitações que ele precisa que o outro sempre faça tudo para ele. Paciente nenhum gosta. Então, o ideal é que você estimule o autocuidado, porque também é o seguinte, gente, se por um acaso você começa a fazer tudo por ele, principalmente se for idoso, ele vai se habituar a tal ponto que vai chegar um momento que ele não quer mais fazer nada. E aí é que mora o perigo, porque pode fazer com que a depressão se instale. Ele já se acha um inútil. Então, para que ele viver mais? Certo? Orientar a pessoa para se alimentar em posição ereta, sendo a dieta a consistência semissólida e os líquidos mais espessos. A dieta sólida seria, não é aquela coisa sólida pura, seria semi-sólida. Os patês, os purês, porque é fácil dele deglutir, ponto. Mas os líquidos, como se fosse um mingau, vamos assim dizer, porque dificulta o engasgo. Mas como é que eu vou fazer? Ó, o suco seria o suco mais grosso. Ah, mas se ele quer água, consegue
com que ele beba no canudo, porque com o canudo dificulta o engasgo, do que ele pegar, e até é perigoso ele estar sozinho tentando beber água, pelo tremor, facilitar o jogar de uma quantidade maior para a cavidade oral e ele se engasgar com mais facilidade. O controle de peso semanalmente é importante para avaliar se a alimentação tem sido suficiente. Muitas vezes a gente peca pelo excesso. É tanta alimentação semilíquida, semissólida, em uma quantidade menor, fracionada, que a gente não sabe se realmente está saciando esse paciente, né? E que muitas vezes até está tentando lhe dizer que a barriga dele não encheu. E aí a gente precisa pegar para ver se o peso dele está de acordo. O estímulo ao autocuidado, a gente já acabou de falar. Adaptações em casa, tais como manter espaços livres para a deambulação. Eu esqueci de tirar esse asterisco daqui, mas não teria esse asterisco aqui não, viu? De deambulação, certo? Aquelas pessoas que gostam muito de tapete, de centro de mesa, quem tem seus idosos ou pessoas com limitações, com determinadas patologias, como é o caso do mal de Parkinson, vamos evitar, porque quanto mais móveis, quanto mais tapete, né, quanto mais piso escorregadio, pior para você, e é muito pior para você. É muito melhor você ter um paciente saudável do que um paciente doente requerendo de você um cuidado maior, um tempo de ação maior. Encorajar a participar de atividades recreativas e sociais como medida de combate à depressão, porque o paciente que tem mal de Parkinson, ele se envergonha do que ele tem, né? Do quadro que ele apresenta. Ele acha que todo mundo está olhando para ele. E é verdade, tem gente que é indiscreto, tem gente que qualquer coisa que chame a atenção, por mais mórbida que seja, fica olhando e isso incomoda ele. E até ele ganhar segurança emocional para enfrentar e olhar a pessoa e até mandar para porra e tomar não sei aonde, vai demorar. Então, vamos encorajar as recreações, jogando um joguinho de carta, um dominó, um quebra-cabeça, levando para uma área de recreação, para um parque, para que ele veja crianças, locais em que ele possa interagir com outras pessoas. Ou seja, vamos tirar esse paciente de dentro de casa para evitar que ele entre em depressão, que é muito fácil. Bem, esse foi o mal de Parkinson. Tinha um cara, eu não me lembro, não vou me lembrar o nome. E talvez você não se lembre, que só tenho gente mais jovem do que eu. Ele era pugilista. Ele era um negro alto, forte. Inclusive, ele em uma dessas abertura de Olimpíadas, foi ele que foi com a tocha acender a pira olímpica, né? E assim, a chegada dele até a pira olímpica, ou seja, ele foi, claro, adaptaram para ele, né? Porque ele não ia poder subir até o alto, mas aí ele fez de um jeito que de baixo mesmo a pira olímpica acendeu. Mas quem quiser pesquisar para ver, não é fácil. Pugilista com Alzheimer. Vai dar um monte, mas ele é um alto e foi acender num dia de uma dessas aberturas das Olimpíadas. O andar dele é característico. O tremor dele com a tocha olímpica é característico. Então, quem quiser pesquisar, dá uma olhadinha. Bem, nossa próxima patologia neurológica é a síndrome ou mal de Alzheimer, né? Esse Alzheimer é um pouco triste, né? Porque ele apaga a nossa memória. Ele nos dá a sensação que nós não tivemos história, né? Ela é também conhecida como demência senil, ou seja, aquela patologia em que nos tira a lembrança das coisas, nos tira a história, nos faz esquecer, né? Toda vez que eu dou aula de Alzheimer, eu morro de medo que vocês vão ver ela em gerontologia, estão vendo ela em clínica médica e vão ver também em neuropsiquiatria. E eu tenho a sensação de que eu daqui a uns 10 anos, espero mais, eu vou ter Alzheimer. Nem eu vou me suportar, porque eu sou muito esquecida e não faço nada para melhorar. Apesar de que ultimamente eu estou assim, quando eu esqueço, eu busco, eu vou lá no fundo do poço para tentar ver se eu lembro, né? Porque memória é exercício. E nós precisamos exercitar a nossa memória. Nós precisamos dar trabalho à nossa memória, né? Então, também conhecida como demência senil,
de Alzheimer envolve o declínio progressivo em áreas responsáveis pela percepção, ou seja, de perceber as coisas. Hein? Quem sou eu? O nome esquece. Às vezes vem uma filha. Quem é você? É a filha. Ele não reconhece. Então é triste. E conhecimento, significando para a pessoa prejuízo em sua memória, na sua capacidade de julgamento, afeto, deterioração intelectual, desorganização da personalidade e aumento da incapacidade de exercer atividades diárias. Ou seja, você vai ser um ser vegetativo. Você já pensou o que é? Vou traçar um quadro mais ou menos para você. Uma pessoa que tem Alzheimer, que acorda sem conhecer ninguém da casa, às vezes só consegue conhecer uma só pessoa, certo? Não sabe o que é escovar dentes, tomar banho, vai sair nua, vai ficar nua pela casa e muito arriscado ir para a rua nua, porque ela não sabe qual é a questão da necessidade do vestir, das questões morais, das questões sociais, não sabe interagir com as pessoas, não sabe que vai sentar à mesa, vai comer, vai pegar com a mão, vai cuspir no chão, vai jogar comida no chão, vai sentar, vai fazer xixi no chão, misturar a comida com o xixi e vai pegar os dedos da mão e vai lamber os dedos. Isso é Alzheimer. A pessoa perde. Olha, eu costumo comparar Alzheimer com a esquizofrenia, que é outra coisa, mas são parecidas, certo? Mas a característica da síndrome de Alzheimer é a perda da memória. É o não saber quem sou eu, nem quem é você, nem aonde eu estou. Quais são as causas? Desconhecida também. Quase todas as patologias psiquiátricas, neurológicas são desconhecidas. Mas existem os fatores de risco, que é a idade, relação com familiar. Relação com familiar principalmente hoje em dia, as relações na família, entre onde você tem muitas brigas, muitos preconceitos, muitas rejeições, isso pode acarretar em sérios problemas mentais em alguém. Fatores genéticos, e aí realmente não se discute, alguma deformação no gene, você já nasce com ele, traumatismo craniano e outros. E o exame do cérebro, depois que o indivíduo morre, é a única forma de se chegar a um diagnóstico definitivo. E aí, para quem de vocês quiserem beneficiar ou ser assim, um herói da ciência, né? Tendo algum dos sintomas, pode se matar para que a ciência comprove se você morreu. Antes, passe tudo para a gente, o que é que você está sentindo, para que a gente faça tipo um portfólio, que aí depois que você morrer, a gente já tem assim os dados. Comprovado, a gente tem a certeza do que a gente está passando. Viu? Tô brincando, porque nessa época de pandemia é até arriscado a gente dar sugestões, né, mórbidas que alguém pode ter a iniciativa de fazer. Não disfarço, não. Evolução clínica. Ela tem estágio 1, 2 e 3. Deixa eu fazer um resumo de uma forma bem grotesca. Tudo isso você tem na apostila, bem mastigadinho. A evolução. Enquanto você, no primeiro estágio, eu não quero nem que você se preocupe com duração, mas você tem que, pelo menos, orientar a família, caso vocês tenham uma oportunidade, para saber quanto tempo levou. Mas o início é a perda da memória. É o distúrbio. Primeiro você esquece a data do aniversário. Vai andando a coisa, viu? Que dia é hoje? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade. Não é que vocês, tendo isso que eu vou falar, estejam com mal de Alzheimer. Mas no mal de Alzheimer é assim que acontece. Você chega e você quer lembrar o número do seu telefone. E você não consegue. Olha, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. No mês passado, meu filho teve um distúrbio gástrico, uma dor e tal, já pela terceira vez, só que dessa vez ele teve outros quadros, como episódio de vômito e uma dor que se prolongou por 24 horas ou um pouquinho mais. E aí eu fui na farmácia. Porque assim, eu sou meio louca com o negócio de medicação, e aí percebendo que quando eu dei a medicação teve o vômito,
E aí a primeira reação é o que foi que aconteceu com o estômago, então vamos dar injetada. Pronto. Aí eu fui na cabeça de pegar dipirona injetável. Olha, toda vez que eu lembro disso, eu fico assim, digo, gente, a mente da gente não é nada. E aí eu fui pedir, olha, repare minha loucura. Eu fui na cabeça para pedir dipirona injetável. Pronto, entrei na farmácia. Quando cheguei lá, pense no que eu não sabia, ou melhor, eu não lembrava para que servia. Eu não sei se era não lembrar, ou se eu tinha esquecido de alguma coisa que eu misturei as estações, em que na hora eu misturei a dor com o processo inflamatório, que a dipirona era só para a dor, mas na hora de comprar, a criatura me perguntava, dipirona injetável, por quê? Ela foi me perguntar alguma coisa se a via oral não servia. Aí eu expliquei alguma coisa do comprimido, ela me sugeriu a gota. Mas aí na hora, quem disse que eu lembrava para que serve a dipirona? Não tinha meio de eu olhar para a criatura. E ela chegou até a rir. Eu digo, minha senhora, dipirona é uma medicação tão boa. De minha filha, eu não sei para que é dipirona. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou levar Voltaren, que seria o cataflor. Eu vou levar o Voltaren. E aí você entende como é que você lembra do Voltaren e não lembra da dipirona? E eu acabei trazendo o Voltaren, mas eu tenho a impressão que naquela hora, algum espírito encarnou em mim, me possuiu, e disse, olha, depois é que eu vim racionalizar que o Voltaren, na verdade, ele é muito ruim para o estômago. Mas como ia ser injetável, não ia dar tanto prejuízo, que o que eu queria era atingir a dor naquela hora, certo? Então, assim, depois foi que eu fui pensar nisso, mas aí foi que eu pensei, ele é um anti-inflamatório, ele é analgésico. Pronto, ele vai bater em duas coisas ao mesmo tempo. E olha, foi minha felicidade que, graças a Deus, o quadro regrediu. Então, assim, existem coisas que a gente esquece. Então, imagine, você não lembrar, você enfermeira, não lembrar o que é uma dipirona. Eu já estou no estágio 2. Então, assim, você perde inicialmente a memória, vai se agravando, você começa a não lembrar seu nome, seu telefone, a questão quem é a própria pessoa que está em casa, você momentaneamente não lembra. E no estágio 3, provavelmente, aliás, eu acho que eu estou no estágio 3, porque as funções intelectuais, ou seja, todo o aprendizado que você tem, aí vai entrar não saber o que é tomar banho, não saber ler, não saber escrever, não entender as coisas, não saber dar um recado, ou seja, o quadro vai evoluindo. E tudo isso, o médico, o psiquiatra, ele vai averiguando, ele vai computando para dar o diagnóstico, certo? Qual é o tratamento? Medicamentoso, certo? Agora é o seguinte, ele vai ser medicamentoso a depender dos sintomas, do quadro clínico, do quadro comportamental. Muitas vezes o médico vai ter que atrelar até antidepressivo. Porque a pessoa, poxa, eu estou esquecendo, mas são falhas de memória. Eu esqueci agora, lembrei. Mas isso se torna tão constante. Sabe o que é? Você está na rua. Eu estou indo para onde? Eu estou aonde? Já pensou o que é isso? Quantas pessoas se veem nesse quadro, somem de casa e o familiar não sabe o que foi que aconteceu? Não estou dizendo que ele está com Alzheimer, mas está com falhas. Vocês vão ver em psiquiatria, né? A questão da amnésia. O esquizofrênico tem. E aí não saber voltar para casa. Fica com cara de paisagem, a pessoa até chega para querer ajudar, mas pensa até que está brincando. Se tiver algum parente ao lado e percebe que ele pergunta, quem é você? Ah, o que é isso? Está brincando com minha cara? Que não sei o quê. E às vezes não é. Então, a gente tem que ficar atento. Eu tenho a impressão que eu não voltei a usar por causa da minha cerveja. Minha cerveja é a minha cura. Minha cerveja, que quando eu estou nos meus momentos mais aflitivos, eu posso esquecer de tudo, mas esquecer de tomar minha cerveja, não. Então, veja só, o tratamento vai depender do quadro clínico do paciente. Por isso que quando aí diz relacionado ao controle dos sinais e sintomas, o médico vai avaliar e vai determinar
qual tipo de medicação ele deve tomar. Quais são os nossos cuidados de enfermagem? Quase que a gente não tem muita coisa para fazer, né? Então, assim, atentar para as alterações do pensamento, e a gente vai entrar aí com, como é que chama? Atitude, deixa eu ver aqui. Aí tá falando, mecanismos para auxiliar esse indivíduo ao retorno da memória. Vamos embora mostrar fotografias para ele. Vamos embora contar as histórias, chamar um parente para contar algum caso de algum tempo para ver se ele se recorda. Quebra-cabeça é excelente para exercício mental. Então, vamos fazer, vamos promover. Às vezes é uma música que traz recordações, tristes ou não, mas você vai colocar aquela música, um parente vai dizer, olha, ele gostava muito da música de Pablo. Eu nem me lembro uma música de Pablo aqui. Não lembro, é porque eu não gosto do cara, entendeu? Dificilmente eu ouço uma música desse homem. Mas assim, você vai colocar uma música de Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ele vai lembrar daquela namorada, daquele dia, daquela festa. E isso é algo que é exercício mental e é bom para quem tem Alzheimer. Cuidar da segurança em relação ao risco de queda, certo? As camas, ele cita a cama baixa, porque a cama muito alta pode fazer com que ele ache que ela está baixa e caia, certo? As grades, camas de pessoas que têm problemas mentais devem ser gradeadas, né? As luzes têm que ser acesas durante a noite, e a área do quarto tem que estar livre para ele deambular se for ver necessidade. As informações todas que você passar, como cuidado para esse paciente, você vai passar para os familiares, para fazer com que eles saibam o que você está fazendo, para que quando você saia do plantão, haja um cuidado contínuo com o próprio paciente. Entendeu? Então, é extremamente imprescindível que alguns cuidados, o mesmo cuidado que você tem com uma criança que está aprendendo a andar, deve ter com alguém que está com mal de Alzheimer. Bem, a gente vai entrar agora numa área, Alzheimer acabou. A questão da convulsão. E convulsão é um assunto, são 3 slides, 3 ou 4 slides, e que ela está muito ligada aos cuidados de primeiros socorros e aos cuidados emergenciais. Ter uma crise convulsiva no hospital é difícil, né? A não ser que faça parte de um quadro epiléptico, que é algo assim que não tem cura, você só tem como equilibrar tomando as medicações na hora certinha. Mas fora disso, você só tem a convulsão, tem que acontecer. Ela já acontecendo, ela iniciando, tem que deixar terminar. Então, que na verdade, o que é uma convulsão? São os abalos, né? São contraturas musculares involuntárias. E essas contraturas podem ser só epiléptico, tem convulsão? Não. Quando a gente fala em convulsão, a pessoa lembra logo da epilepsia. E olhe, nem toda epilepsia tem convulsão. Vocês vão ver em psiquiatria. Você tem 2 tipos básicos de epilepsia, a de grande mal e de pequeno mal. Você só vê convulsão na de grande mal. Inclusive, é o que diferencia. Na de pequeno mal, não. Então, a convulsão vai acontecer se você tiver uma febre muito alta, acima de 38 graus centígrados. Você vai ter uma convulsão se tiver tido um problema a nível de traumatismo crânioencefálico, ou seja, um processo inflamatório, pode haver uma convulsão. A meningite, muitas vezes tem a convulsão, ou seja, a convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele. Os sinais e sintomas vão depender do tipo da convulsão e da região do cérebro envolvida. Certo? Quando você vê as questões de se bater para um lado, se bater para o outro, cair, pronto, os movimentos foram afetados. Então, aqui tem uma gravurazinha só dos cuidados emergenciais que se dá a contratura. Mas vamos ver lá na frente. Não vou entrar em detalhes não, viu, gente? Porque vocês dão isso em emergência, certo? Quais são as causas? Febre alta em crianças menores de 5 anos. Vixe! O maior medo de uma mãe é ver uma convulsão num filho.
E com essa idade, porque assim, a questão do sistema imunológico ainda não está assim totalmente formado, a questão do próprio tamanho, a idade em si não comporta uma estrutura, né, para passar por uma crise térmica, né? E aí tem a convulsão. Doenças como meningite, encefalite, tétano, né? Tumores cerebrais, infecções pelo HIV, epilepsia e etc. Certo? Quem já viu saúde coletiva viu a questão do tétano. Ele tem o enrijecimento, chama opustótomo, ele enrijece, endurece todo, são contraturas involuntárias. Traumatismo craniano, a gente já falou. Abstinência após o uso prolongado de álcool, ou seja, de drogas de uma forma geral, seja ela lícita ou ilícita, dá essas contraturas. Distúrbios metabólicos como hipoglicemia, diabetes, insuficiência renal e olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem a hipoglicemia, como eu frequentemente eu tenho, é uma sensação horrível. Você treme, você chega na cozinha procurando qualquer miséria para você comer, para o tremor passar. Se você não consegue, deixa aquilo prolongar, você pode entrar num quadro convulsivo, inclusive entrar em coma hipoglicêmico. Então, as convulsões são muito perigosas. E a gente viu a questão do perigo que é a contratura muscular. Enrijece. E aí você pode, inclusive, causar... Não se esqueça que nosso coração é um órgão muscular. Deu para entender? Pronto. Falta de oxigenação no cérebro, que a gente já viu o tempo máximo que ele pode suportar sem oxigenação, caso contrário, a necrose começa a acontecer. Quais são as recomendações que a gente tem para quem tem a questão da convulsão? Primeira coisa, deite a pessoa de lado para que não engase com a própria saliva ou vômito. É um dos primeiros cuidados que se faz, certo? Lateralizar a cabeça, colocar o paciente em decúbito lateral. Remova todos os objetos ao redor que ofereçam risco de machucá-la. Chega a mesa para lá, a cadeira, deixa livre, porque ele vai se bater ali até parar. Não adianta você pegar, tentar conter, amarrar, nada. Segura, nada. Malmente, agora isso eu não sei se não sei hoje como é que está acontecendo, eu preciso até pesquisar sobre isso, mas um dos poucos cuidados com relação, não é amarrar, mas é colocar um chumaçozinho só de um tecido, né, de um pano, de um pedaço de lençol, de toalha, na boca para que ele não morda a língua, ou colocar uma lasca de madeira comprida, roliça, que ele pode ferir a língua, né? Eu vou até perguntar isso a Francisco, é um dos profissionais da emergência mais renomados, mais inteligentes, mais completos que eu já conheci, que graças a Deus é um amigo meu, certo? E eu vou conversar isso com ele. Se eu tiver, eu vou até ver com ele a possibilidade de fazer uma aula remota para vocês. Vamos ver como é que acontece. Se não for agora em clínica médica, lá na frente, certo? Afrouxe as roupas, né? Folgar as roupas. Erga o queixo para facilitar a passagem de ar. É o que a gente chama lá em emergência, desobstrução das vias aéreas. Você, levanta o queixo. Não introduza nenhum objeto na boca, nem tente puxar a língua para fora. Aqui eu entendo introduzir, colocar lá dentro. Eu não estou mandando você colocar, estou mandando fazer isso, ó. Não tem risco de engolir, porque você está ali de junto, certo? E evita que ele bata com a língua nos dentes. Leve a pessoa a um serviço de saúde tão logo a convulsão tenha passado. É importante para ver se ela se foi, mas se não deixou nenhum tipo de sequela. Aqui, um desenho de uma crise convulsiva. Repare que a pessoa que está socorrendo tentou colocar ela na posição lateralizada para não ter engasgo, tentou colocar, né, um travesseirinho ou um pano dobrado, desculpe. Aqui não é um travesseiro, aqui está parecendo uma jaqueta dobrada, uma camisa debaixo da cara, para manter o conforto desse paciente. E outra coisa, tem que ficar de junto para, assim, não é
tentar conter, é simplesmente segurar para evitar acidente. Às vezes ele pode tentar voltar em decúbito dorsal, e aí você pega ele e volta, segura a cabeça dele, para que ele não saia dessa posição e evitar que ele se bata a ponto de se machucar, certo? Aqui fala da crise convulsiva febril, né? Uma criança que ele está mostrando aqui, ó, a convulsão, aqui chama epistótomo, ou seja, ele arqueia o corpo, certo? Ele dá uma contratura muscular, isso tudo por conta de uma febre. Atenção, durante uma convulsão febril, porque é o seguinte, o que ele vai falar aqui, vamos supor que você está em casa, vamos orientar quem está em casa ou você estando em casa para fazer, porque no hospital, até ele chegar numa crise convulsiva, é mais difícil, porque ele está com todo um aparato, né, sendo acompanhado, e vai ser difícil essa febre chegar a 38, 39, 40 graus. Então, durante a convulsão febril, conforte a criança e não tente introduzir-lhe nada na boca. Pronto. Tente rodar o corpo com a cabeça para o lado. Ou seja, e na criança você precisa segurar mesmo, porque a criança é muito inquieta, certo? Depois de uma convulsão febril, leve a criança ao médico. Se a convulsão durar mais de 5 minutos, chame uma ambulância, certo? Então, assim, são coisas, orientações que devem ser dadas à mãe, porque você em casa, sozinha, com a criança em convulsão, muitas vezes a mãe não sabe como se comportar, ok? Esse foi o último slide de vocês, tá bom? Vou mandar os vídeos para vocês. Um beijo no coração de vocês e eu não sei se é hoje, mas eu já mando hoje. Já vou mandar hoje a apostila, porque de qualquer sorte a nossa prova já tá mais perto e aí vocês já vão estudando para não dar muito em cima. Eu já mando hoje a apostila.